Abram suas Bíblias lá em Atos capítulo 4, verso 36 e 37. Diz assim o texto: José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos apelidaram de Barnabé, vendeu um campo que possuía e trouxe todo o dinheiro da venda e o colocou aos pés dos apóstolos. Agora olhem para mim. Vocês poderão consultar os textos aqui, tá? Fica mais fácil para vocês. Interessante. Eu quero falar sobre esse homem aqui, mas não somente a respeito da vida de Barnabé, mas do que ele representou para a sua geração. E o que Barnabé desenvolveu ao lado do apóstolo Paulo. Interessante como Barnabé inicia sua vida cristã. Ele inicia sua vida cristã como outros fizeram, que a gente não parou para pensar ainda. Como de repente Eliseu fez, como de repente Ezequias fez, o rei Ezequias fez, como de repente Jeremias fez, como de repente Amós fez. Todos eles iniciaram sua vida a serviço do reino de Deus com sacrifícios. Nós vemos Barnabé, natural de Chipre, que tinha propriedades nas ilhas de Chipre, um homem de linhagem nobre, de linhagem de ricos da época, que se desfaz de uma área que não deveria ser uma área qualquer, porque foi citada na palavra de Deus como sustentação para aquele trabalho. E ele vende aquela área e vai até os pés dos apóstolos, lá em Jerusalém. Ele sai de Chipre, onde ele ouve do Evangelho, um Evangelho que não havia sido pregado ainda em Chipre, para os gentios, porque os apóstolos dos gentios eram Barnabé e Paulo, e ambos ainda não haviam sido despertados pelo Espírito Santo de Deus, mas esse Barnabé ouviu o Evangelho de Jesus, talvez lá nas ilhas de Chipre, e ele sai de lá, vende o que tem, e vem aos pés dos apóstolos, apóstolos esses que não estavam sendo outorgados pelo Espírito para a pregação aos gentios. Esses apóstolos aqui são os apóstolos do Senhor Jesus, os 12, que ganharam o apostolado, que era a implantação da igreja nas diversas regiões da Judéia. Ainda não eram para os gentios, mas esse homem fora de tempo, esse homem é fruto de uma árvore que dá fruto fora de tempo. Ele toma a decisão certa, ele inicia seu projeto missionário, seu projeto de vida, com um sacrifício a Deus. Ele entendeu o princípio. Vendeu lá o que tinha, veio e colocou aos pés dos apóstolos. O que nós vemos aqui, queridos, é o início de um grande projeto, porque é um projeto começado do jeito certo. É um projeto em que se desfaz aqui daquilo que é segurança do eu para aquilo que é segurança de Deus da minha vida. José era um nome muito comum, por isso eles usavam os cognomes aos que se chamavam José. José de Arimateia, José o carpinteiro. E esse aqui, ele ganhou um cognome interessante, um apelido, uma alcunha, né? Um epíteto, né? Chamado Barnabé. Barnabé. É interessante. A gente sabe que esses apelidos, eles identificam aquilo que é evidente numa pessoa, né? Eu tinha um tio que o apelido dele era Tucano. E eu tive um tucano que o nome dele era Dario. Aí vocês já entenderam o nome do meu tio, né? Ele tinha um narigão, né, meu amor? Tio Dário. E o nosso tucano chamava Dário também. Eu tive amigos
que tinham apelidos que eu coloquei, apelidos que outros colocaram. Eu mesmo tinha apelido. Meu apelido quando eu era criança era Arara. Eu não sei porquê. Talvez porque já falasse muito. Aí veio o microfone e pronto, a coisa não parou mais. Eu tive um colega, até anotei aqui, que o apelido dele era Chuchu. Era o Chuchu. Era o cara mais inconstante que eu já vi na minha vida. Um dia ele vinha, ele era o Super-Homem, no outro dia ele era o Batman, no outro dia ele era... A gente sempre, quando ia brincar, ele era uma coisa diferente. Eu sempre fui o National Kid, sempre. Sempre firme. Daniel, você lembra do National Kid? Está vendo? Esse pessoal não tem instrução, Daniel. Lembra, né, Paulo Henrique, do National Kid? Você vai dizer que não, eu sabia. Tá bom. Os apelidos, eles evidenciam aquilo que você tem de mais gritante na sua vida. E olha que coisa linda, né, na vida desse homem, Barnabé, filho de Nabé. Bar é filho, né? Bartimeu, filho de Timeu, Bar-Ptolomeu, filho de Ptolomeu, Bar-Jonas, Bar-Jesus, Barrabás, né? Então, Bar é filho. Ele era filho de Nabé. Nabé em hebraico é encorajador. Nabé é sinônimo do grego parácletos, que é consolador. Então, ele era filho do Consolador, filho do Espírito Consolador. Que apelido bonito, né? Olha a marca desse homem. A marca desse homem era alguém que apaziguava os necessitados, os desprezados, os solitários. E esse homem foi chamado para ser apóstolo do Senhor Jesus. Nós veremos o texto mais à frente. Barnabé e Paulo foram comissionados pelos apóstolos, outorgados pelos apóstolos, para irem aos gentios. Por isso eles receberam o título de apóstolos. Não era porque faziam parte dos 12, não. É porque eles foram comissionados, outorgados pelos 12. Com isso aqui, a gente já entende um princípio que a gente tem ensinado para a igreja. É o princípio da transmissão da unção. Por que os apóstolos puderam orar por eles e comissioná-los apóstolos? Porque os apóstolos tinham a unção do apostolado. Então, a gente só dá o que tem. A gente só dá para as pessoas o que tem. Por isso é importante não baixar sua cabeça para qualquer pessoa, para a pessoa colocar a mão sobre a sua cabeça e orar sobre você. Porque a pessoa dará para você o que ela tem. Será derramado sobre a tua vida aquilo que a pessoa tem. A outorga se dá o que se tem através dela. E a gente vê que Barnabé baixou a cabeça para os apóstolos e eles o fizeram um apóstolo aos gentios. Atos 13, 2 e 3 fala: enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam. O que é adoração, jejum e oração? É consagração. Enquanto eles se consagravam a Deus, disse o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus se faz presente na consagração. Separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Ser chamado por Deus pelo nome é tremendo, né? Olhem o que Deus fala aos apóstolos: separem Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. E olha como o Espírito Santo de Deus, ele atua no tempo em que a gente age. O Espírito Santo de Deus não falou: separem-me a Paulo. Ele sabia que Saulo seria Paulo. No entanto, para que houvesse uma compreensão melhor por parte dos apóstolos, ele chama Paulo ainda de Saulo. Assim, depois de jejuar e orar, consagração, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Nós sabemos que a ação de Satanás, tentação, opressão, obsessão,
possessão e consagração são estágios da atuação do inimigo na nossa vida. Quando chega na consagração, nós vemos aqui que só uma consagração quebra outra consagração. Nós vemos aqui aquilo que Jesus nos ensina quando desce do Monte da Transfiguração, e os seus discípulos não conseguiram expulsar aquele demônio, e Jesus, da criança, e Jesus vai com uma palavra e expulsa o demônio. E os discípulos perguntam: por que o Senhor conseguiu expulsar e nós não? E Jesus falou: há determinadas castas que só saem com consagração, jejum e oração. Porque só uma consagração quebra outra consagração, e só uma consagração outorga alguém a mesma consagração. Então, quando Barnabé recebeu a consagração, e pela consagração a imposição de mãos, outorgando a ele essa missão de apóstolo, ele vai imediatamente aos gentios. Em Atos 15, eles são enviados à nata gentílica da sua época. Eles são enviados a Antioquia, onde o evangelho alcançou todo o mundo gentio. Havia uma missão determinada para ele e para Paulo. Foram outorgados pelo Espírito Santo através dos apóstolos de Jesus. Era essa a missão de ambos. O que nós precisamos na nossa vida, queridos, é uma missão. Você precisa de uma missão. Você precisa de um projeto de vida dado por Deus. Tem cristãos que acham que são cristãos por completo, mas não têm definido em sua vida uma missão. É importante que nós tenhamos luz sobre o que Deus quer na nossa vida cristã. Fora a sua responsabilidade marcante, a de Barnabé, achar a identidade, juntamente com o cenário histórico do grande apóstolo Paulo, era muito difícil. Paulo era uma árvore frondosa, que fazia sombra em todos que o cercavam. Até os apóstolos ficaram debaixo da sombra de Paulo, de tão forte que ele era. Mas esse homem ganhou a sua identidade, porque ele tinha uma missão. Barnabé encampou essa missão. Ele foi um apóstolo fora de tempo. Foi confiado a Barnabé e a Saulo de Tarso, pelos apóstolos, a missão de levar o evangelho ao mundo gentílico. Coube a Barnabé encorajar o recém-convertido Saulo, homem de personalidade forte, totalmente confuso em meio à verdade conhecida e à verdade experimentada. Essa era a grande dúvida do apóstolo Paulo. A verdade conhecida porque ele era um judeu criterioso. E Deus não o chamou para pregar o evangelho para os judeus. Seria mais fácil para Paulo pregar o evangelho para os judeus, porque ele conhecia toda a história judaica, ele conhecia toda a cultura judaica, ele conhecia os meandros do judaísmo. Porém, ele não foi chamado, porque Deus não quis fazer uma ponte com aquilo que já era conhecimento de Paulo. Paulo precisava mais do que conhecimento para ser usado. Paulo precisava de experimento. Paulo precisava de experimento. É o que você necessita, meu irmão. Experimento. Barnabé tinha mais experimento que Saulo de Tarso. Barnabé tinha mais equilíbrio emocional que Saulo. Barnabé era estritamente necessário para levantar o gigante chamado Paulo, porque ele tinha equilíbrio emocional. Aqui se aplica aquela frase que Deus nos deu há uns anos atrás, e vocês memorizaram também: uma pessoa emocionalmente resolvida tem mais chances de sucesso que uma intelectualmente preparada. Paulo, intelectualmente, ele era super preparado, mas Barnabé, emocionalmente, era o equilíbrio de Paulo. Saulo precisava experimentar de Deus, e foi lá em Damasco que ele entra em crise. Por quê? Porque ele começa a comparar
aquilo que ele conhecia pelo conhecimento apenas e aquilo que ele passou a conhecer pelo experimento com Cristo Jesus. Barnabé e Saulo, em sua primeira viagem missionária, foram identificados pelos moradores de Listra como deuses gregos, para vocês terem uma ideia. Tamanho era a formação de ambos, um na área emocional, outro na área do conhecimento. Barnabé foi comparado a Zeus, talvez pelo seu porte físico, não sei. Paulo a Hermes, pela sua hermenêutica, claro. Mas eles se recusaram, está lá em Atos 14, 15, fala: ouvindo isso, os apóstolos Barnabé, reparem só, o que em Atos eles falam, ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo, apóstolos, ambos chamados de apóstolos, Barnabé e Paulo rasgaram as suas roupas e correram para o meio da multidão, gritando: homens, por que vocês estão fazendo isso conosco? Nós também somos humanos como vocês, estamos trazendo as boas novas do Evangelho para vocês, dizendo-lhes que se afastem dessas coisas vãs e se voltem para o Deus vivo, que fez o céu e a terra, o mar e tudo em que neles há. Não nos chamem de deuses gregos, não nos chamem de Zeus ou de Hermes, nós somos pessoas comuns como vocês. A influência que esses dois homens exerceram sobre o mundo gentio foi algo tremendo. Barnabé era de família judaica, nobre, tinha posses na ilha de Chipre, era primo de João Marcos. Vocês conhecem João Marcos? João Marcos é o que escreveu o livro de Marcos. João Marcos, ele não foi um apóstolo de Jesus Cristo. João Marcos era menino quando Jesus usou o aliahá do pai dele para fazer a última ceia. O pai de João Marcos era o dono do Getsemane, que era a prensa de azeite mais famosa da época. Jesus saiu da casa do pai de João Marcos e subiu o Getsemane pela propriedade do pai de João Marcos. Tanto João Marcos tinha tanta liberdade que ele saiu seminu, enrolado num lençol e seguindo Jesus de longe, porque ele era menino, ele tinha curiosidade. Ele foi o que mais se aproximou do momento agonizante de Jesus no Getsemane. Ele era primo de Barnabé, eram de família nobre, família rica, uma família que tinha muitas posses e que foram colocados aos pés de Jesus, para que Jesus pudesse usar toda a estrutura que eles tinham. Ele se meteu com o apóstolo Paulo em muitas confusões, discordando até dos próprios apóstolos. Eu queria ler algo que Paulo escreveu aos Gálatas, capítulo 2, acompanhe, é um trecho longo, mas ele explica muita coisa, eu vou explicando para vocês. Olha o que Paulo diz aos Gálatas, aos que moravam na Galácia. 14 anos depois, diz Paulo, 14 anos depois de quê? De eu ter encontrado com Jesus, de eu ter me convertido, eu subi novamente a Jerusalém. Por que ele fala novamente a Jerusalém? Porque ele havia estado em Jerusalém, apresentado inclusive por Barnabé, mas Barnabé foi retirado dessa parceria e mandado primeiramente aos gentios, e Paulo ficou sendo observado pelos apóstolos, e os apóstolos queriam resolver o problema, e o problema chamava-se Saulo. Ele era um problema, e os apóstolos decidiram que ele estava sendo ameaçado de morte, e estava gerando insegurança ao processo de evangelismo das pessoas. Os apóstolos decidiram premiar Saulo, deram de presente para ele uma viagem só de ida para Tarso. Aí ele fala que 14 anos depois disso, subi novamente a Jerusalém, dessa vez não como Saulo, mas agora como Paulo. E dessa vez com Barnabé, porque ele ficou sozinho da primeira vez. Levando também Tito. Tito era um grego, e tinha se convertido já ao Evangelho, e era uma das sustentações
do apóstolo Paulo entre os gentios. Fui para lá por causa de uma revelação que Deus dera a ele, Paulo, e expus diante deles o evangelho que prego entre os gentios. Que evangelho é esse? É o evangelho da graça, é o evangelho, queridos, que você recebeu, é o evangelho que eu recebi, é o evangelho da graça, o evangelho do amor de Cristo, que nos alcança. Não é o evangelho vindo dos judeus, o evangelho que os judeus criam, não, é o evangelho da graça, e vocês vão entender mais na frente. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, porque Tito era grego, então quando chegou lá em Jerusalém, os cristãos queriam que Tito fosse circundado. Por quê? Ele precisava ser circuncisado, desculpem-me, circuncisado, para que ele pudesse ser aceito pelos cristãos judeus. Mas o apóstolo Paulo falou: não, eu venho aqui por causa desse tipo de coisa. Essa questão foi levantada por alguns falsos irmãos que infiltraram-se em nosso meio para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus, a liberdade que eles viviam na Galácia. Não nos submetemos a eles, Paulo fala, não nos submetemos nem por um instante, para que a verdade do Evangelho permanecesse com vocês, povo de Gálatas, da Galácia. Quanto aos que pareciam influentes, os que eram então, não fazem diferença para mim. Paulo não se deixou influenciar, não se deixou pressionar. Pelo contrário, reconheceram que a mim havia sido confiada a pregação do Evangelho aos incircuncisos, e aos circuncisos por Pedro. Deus, que operou por meio de Pedro como apóstolo aos circuncisos, também operou por meu intermédio aos gentios. Ele falou: sou tão apóstolo quanto Pedro. Pedro é aqui para os judeus e eu sou para os gentios. Reconhecendo a graça que me fora concedida, Pedro, Tiago e João, que eram a sustentação, as colunas da igreja, estenderam a mão direita para mim e para Barnabé. Estenderam como é que é a mão direita? Unção sobre eles, unção apostolado sobre eles. Eles estenderam a mão sobre mim e me fizeram apóstolo. 11. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, olha, eu fui a Jerusalém e expus a minha verdade, mas quando Pedro foi a Antioquia, Pedro ficava lá com os gentios até que chegasse a cúpula judaica. Quando a cúpula dos judeus chegava, Pedro se afastava dos irmãos gentios para não ser mal interpretado, talvez. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia. Ele chama Pedro de hipócrita. De modo que até Barnabé se deixou levar. Até Barnabé fazia a mesma coisa, influenciado por Pedro. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho, olha como Paulo é claro. Declarei a Pedro diante de todos: você é judeu, Pedro, mas vive como gentio e não como judeu. Portanto, como pode obrigar os gentios a viverem como judeus? Está falando sobre a circuncisão. Sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé. Ele cita o que falou aos Éfesos. Ele falou assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. E o apóstolo Paulo se coloca totalmente contrário às práticas judaicas dentro da fé aos gentios. Se porém procurando, 17, se porém procurando ser justificados em Cristo, descobrimos que nós mesmos fomos pecadores, será Cristo então ministro do pecado? De modo algum. Agora, se eu reconstruo o que destruí, eu provo que eu sou transgressor. Se eu vou pregar um outro evangelho, obrigando agora aos gentios a se circuncidarem, prova que eu estava errado. Aí ele fala, terminando no versículo 21, não anula a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente.
A justiça vem pela graça, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2:8. O que Paulo e Barnabé estão fazendo, queridos? Eles estão colocando o pingo nos is do Evangelho. Mas o mesmo pingo que eles colocam lá, é o pingo que reflete na nossa vida hoje. É o pingo de dizer que nós vivemos pela graça, porém nós precisamos de uma missão. Nós precisamos nos envolver com essa graça. Precisamos nos envolver com esse projeto de Deus. Necessitamos disso. Nós não podemos ficar dispersos, ficarmos como se nós tivéssemos a condução da igreja. Não, a condução da igreja pertence ao Espírito Santo de Deus. Então nós precisamos ser como Barnabés. Nós necessitamos ser como Barnabés na vida das pessoas. E nós precisamos de Barnabés na nossa própria vida. Ou você é Saulo, ou você é Barnabé. Ou você tem um Barnabé perto de você para te equilibrar, para que vocês cumpram a missão de Deus, ou você será o equilíbrio de alguém. Mas os fatos, e eu relatei aqui até agora isso aqui para que vocês possam entender os fatos. Os fatos são o seguinte: Atos 9, de 19 em diante. Para que entendamos o papel de Barnabé e o papel que cabe a cada um de nós hoje, nos dias de hoje. E depois de comer, recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Recuperou as forças porque ele mudou o foco da sua fé. Ele muda o foco de tudo que cria. E logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus Cristo é o Filho de Deus, coisa que ele negava. Todos que ouviam ficavam perplexos e perguntavam: não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocavam este nome? E não veio para cá justamente para levá-los presos aos chefes dos sacerdotes? Todavia, ao nosso todavia aqui novamente. Todavia, Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus decidiram de comum acordo matá-lo. Mas Saulo ficou sabendo do plano deles. Dia e noite eles vigiavam na porta da cidade a fim de matá-lo. Os discípulos que Paulo já estava fazendo, os discípulos que Saulo já estava fazendo, o levaram de noite e o fizeram descer num cesto através de uma abertura na muralha. Queridos, quantas vezes nós somos como essas pessoas que queriam matar Paulo? Quantas vezes nós somos assim? Nós queremos matar aqueles que não se parecem conosco. Nós queremos doutrinar aqueles que creem de uma outra forma, de uma outra vertente no Evangelho. Quantas vezes nós não aceitamos a conversão de outro porque a conversão não foi na nossa própria igreja? Quantas vezes nós criticamos as pessoas pelos hábitos que elas adquiriram vida fora, e nós apontamos com o dedo em risco, dizendo que elas não estão na verdade, porque simplesmente ainda não conseguiram trabalhar tudo isso que Paulo estava tentando trabalhar. Reparem só, Paulo entra aqui num pinel, Paulo entra aqui numa crise existencial, porque tudo aquilo que ele cria é colocado em xeque-mate. Eu lembro em Bela Vista de Goiás, quando nós iniciamos um trabalho lá na Igreja de Cristo. Lá não tinha Igreja de Cristo, a gente iniciou uma igreja lá, eu e meu amor. Eu trabalhava no Banco do Brasil, naquela cidade, e uma senhora converteu, Dona Zica, né? Ela fazia bolo, fazia essas coisas, né? Geleia de mocotó, né, mozinho? Gostosa a geleia de mocotó que ela fazia. Dona Zica, ela se converteu,
E um dia a dona Zica veio chorando para mim e falou: pastor, eu já sabia do que ela veio me falar. Ela achava que eu não sabia, eu já sabia. Dona Zica falou para mim: pastor, eu queria tanto batizar, pastor. Mas sabe o que é, pastor? Eu pito desde pequenininha, pastor. Desde pequenininha, fazendo no meu pai, eu pitava cigarrinho de palha. Eu não aguento viver sem pitar, pastor. Eu queria tanto batizar, pastor. Eu queria tanto ter uma vida com Jesus, assim, do jeito que eu vejo o senhor falando. Eu queria tanto ter essa vida. Falei: por que o senhor não batiza? Eu pito, pastor. Falei: minha irmã, liga para isso não. Desce as águas. Desce as águas e tenha sua própria experiência com o Espírito Santo. Porque isso aí é consequência. Fazer é consequência de ser. Ser é a essência de fazer. Fique tranquilo, eu já sabia que o senhor pitava. O senhor sabia, pastor? Sabia. Sabia que o senhor sempre pitou. Mas não esquenta a cabeça, ela vai descer no próximo batismo, a senhora desce. Amados, o que aconteceu? A alegria dele era tremenda, porque ia batizar. Dona Zica desceu as águas, batizou. E sabe o que aconteceu? Ela nunca mais sentiu necessidade de pitar. Ela afirmou tanto o que ela creu. Ela afirmou tanto o que ela havia feito, a decisão que ela havia feito por Jesus, que isso suprimiu o seu vício. Mas nós somos aqueles que julgamos uns aos outros. O apóstolo Paulo foi julgado por todos. Por quê? Porque ele era judeu, porque ele era legalista, porque ele perseguia os cristãos, porque ele era profundo conhecedor do judaísmo. Agora ele havia reconhecido Cristo Jesus, agora ele havia experimentado Cristo Jesus. Amados, o que nós precisamos na nossa vida, para termos uma missão como Paulo teve, é de uma experiência com Cristo Jesus. Nós necessitamos de uma experiência com Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo, ele necessitava de Barnabé, porque ele não tinha um equilíbrio emocional. Amados, você não pode culpar os pecados, as mazelas que você às vezes pratica, e por você não viver de forma plena e profunda no Espírito. Não, você precisa entender que você precisa lutar contra isso, mas as armas que você está usando podem não ser as armas que Deus tem para você. Você precisa apenas de uma experiência com Deus. É disso que você necessita, de uma experiência com Deus. Eu lembro, há uns anos atrás, quando surgiu aquele movimento das pessoas orarem e as outras caírem pelo Espírito. E eu mesmo orei por muitas pessoas e a pessoa caía pelo Espírito. Eu resolvi nunca julgar isso, ou nunca emitir um conceito a respeito, porque eu não sou chamado para ser juiz da vida de ninguém. Eu não quero saber por que a pessoa caiu, eu quero saber como é que ela vai levantar. Eu quero saber a ação do Espírito Santo de Deus na vida dela. Eu quero ser um instrumento, poder ser um instrumento de Deus na vida das pessoas. Então não julgava quem caía. Não julgava se a pessoa olhava para trás assim: deixa eu ver se tem alguém segurando para depois cair. Não estou julgando ninguém. Cada um tem a sua própria experiência com o Espírito Santo. Mas eu comecei a querer ter essa experiência também. Estava muito comum, a gente orava, as pessoas caíam, orava para cair. Quem lembra disso? Quem lembra disso? E, apesar de não ter um conceito formado a respeito do assunto, eu nunca quis ser um defensor ou um acusador das pessoas. Eu acho que cada um vai dar conta de si mesmo para Deus, da sua própria experiência. Mas eu queria ter aquela experiência, eu queria tê-la. E eu lembro de um dia que eu fui num determinado culto. Na realidade não era um culto comum, era uma reunião de pastores, e um pastor que veio de fora, que eu tinha muita consideração por ele, e ele por mim, ele chamou alguns pastores à frente para orar, e vieram vários pastores e ficaram à frente, né? Marcelo está por aí? Marcelo? Tá. Ok.
Aí chamou alguns pastores que ficaram à frente e me chamou dentre os pastores. Eu fui perfeitamente, claro. Ele estava conduzindo o culto, eu estava para me submeter realmente à autoridade de quem estava conduzindo. Eu fui à frente, vários pastores, e eu tinha alguns discípulos comigo. Acho que Linomar estava comigo lá, alguns outros discípulos. Pastor Linomar estava, não sei se o pastor Paulo Henrique também estava. Alguns pastores estavam lá com a gente. Então, eu como pastor deles, à frente, tudo normal. Aí o pastor orou pelo primeiro, ele caiu. Orou pelo segundo, ele caiu. Eu entrei em crise. Falei, meu Deus, o que vai acontecer comigo? O primeiro caiu, o segundo caiu, olhei, o terceiro caiu também. Eu falei, eu vou ser julgado por todos como o menos espiritual dos pastores, porque eu não vou cair. Eu não vou me jogar no chão para me fazer igual aos outros. Eu não vou fazer isso. Eu não quero, desse jeito eu não quero. Não é isso que eu quero. E eu olhei novamente, e aquele pastor, com muita sabedoria de Deus, com muita presença, muita unção do Espírito Santo de Deus, ele percebeu a inquietude em alguns pastores, dentre eles eu. Porque eu olhava e falava, vai orar por mim, vou ficar em pé, ele vai querer me empurrar, eu não vou gostar, ele vai empurrar minha cabeça, eu vou dar um passo para trás. E fiquei com essa... esse é o cuidado da esposa. O que aconteceu? Eu entrei em crise. Quando ele percebeu aquilo, ele falou assim, todos fechem seus olhos. Não abram seus olhos. Fiquem com os olhos fechados. O Espírito Santo de Deus está nos visitando. E eu falei, tá bom, graças a Deus por isso, porque vai evitar de eu ficar tão inquieto. E fechei os olhos. E eu vi que ele vinha se aproximando, orando, vinha se aproximando, orando, vinha se aproximando, orando. E eu falei, Deus, tem misericórdia de mim, Senhor. O que os meus pastores vão pensar de mim? Eles vão pensar, meu pastor é o menos espiritual dos pastores que foram à frente. Porque eu vou ser o único que não vou cair. Porque eu não quero, eu não quero impressionar ninguém. Eu preciso da minha própria experiência. Deus tem misericórdia de mim. Deus toca na minha vida. E eu entrei em crise, queridos. Entrei em crise. E ele se aproximou e começou a orar e falou, Espírito Santo de Deus, completa a tua obra. Esse é o único, esse é o último, Senhor, completa a tua obra, completa a tua obra. E eu falava para Deus, Deus, tem misericórdia e completa do teu jeito, porque do meu não vai dar não. Do meu não vai dar. E eu não sentia a mão do pastor na minha testa. E ele falava, completa a tua obra. Eu falei, pelo menos ele não está me empurrando. Pelo menos ele não está me empurrando. Que bom que ele não está me empurrando. Né? Porque o constrangimento vai ser menor. E eu permaneci da forma que eu estava. Eu falei, eu não vou cair. Se o Espírito Santo de Deus não me joga no chão, eu não vou cair. Em dado momento, ele falou, amém, glória a Deus. Então, todos estamos tendo nossa experiência com Deus. Agora, podem abrir seus olhos. Amados, a minha crise começou, foi ali. Eu achava que eu estava em crise, mas a minha crise começou, foi ali. Sabe por quê? Quando eu abri o olho, eu estava deitado no chão e não sabia. E eu bati 2 vezes a cabeça assim no chão, porque eu pensei que estava em pé, mas eu estava deitado. Eu bati a cabeça no chão, tentei levantar, quis levantar, não conseguia. Alguns irmãos vieram me ajudar a levantar. Eu sentei e destampei a chorar. Foi a resposta de Deus na minha vida. Eu imagino Paulo do mesmo jeito. Paulo numa crise tremenda, porque tudo que ele sabia havia sido colocado em xeque. E Paulo agora está aqui, o grande apóstolo Paulo, em crise. Obrigado, meu irmão. Diz o verso 26, quando chegou a Jerusalém, tentou reunir seus discípulos, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo. Ele estava em crise.
Por quê? Porque ele agora servia um Jesus e ninguém acreditava. Ele servia um Deus que ninguém acreditava. Ele estava em descrédito por todos, até pelos próprios representantes de Cristo, que eram os apóstolos. Antes de pregar o evangelho, Paulo deveria conquistar a confiança dos apóstolos e dos judeus convertidos. Havia um grande risco nisso. Faltava a Saulo a integração com os judeus cristãos. Já passou álcool, né, mozinho? Ninguém cria em sua conversão. Ninguém cria na conversão de Saulo. Ele estava em crise. Saulo havia sofrido um choque em sua cultura de fé. Os valores, os preceitos, os hábitos, a maneira de ver a vida, tudo havia mudado. Tudo havia mudado, ele havia sido atropelado pelo evangelho. Amados, isso acontece na vida de muitos de nós, que somos atropelados pelo evangelho. E tem acontecido hoje na vida de muitos. Tem muitas pessoas no nosso meio que têm se convertido, vindo à frente. Essas pessoas necessitam de um Barnabé. Elas precisam que você seja um Barnabé em suas vidas. Lembrem-se de Barnabés que vocês tiveram. Lembrem-se de pessoas que passaram noite em claro orando por você, ajudando você, orientando você, instruindo você, ajudando você em suas crises. Você foi Barnabé na vida de alguém e você teve Barnabé em sua própria vida. Imaginem vocês. E o ciclo continua, o projeto continua. Eu pergunto, você tem sido Barnabé na vida de quem? De quem nessa crise, nessa pandemia, você tem apaziguado o coração de quem? Você tem ajudado quem? Repare que o que Deus requer da gente é que a gente possa ser um instrumento útil na vida de alguém. Barnabé teve uma grande missão com os gentios. Repare onde eu quero chegar. Repare onde eu quero chegar. Isso não atrapalhou em nada a preocupação de Barnabé com Saulo. Ele foi espírito da consolação na vida de Saulo. Foi instrumento na vida de tantos. Mas nessa crise aqui, olha o que Barnabé fez. Olha o que Barnabé fez. Diz o verso 26 que Barnabé levou, aqui o verso 27, aliás. Então Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como no caminho Saulo vira o Senhor que lhe falara, e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Assim Saulo ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente o nome do Senhor. Mas por que ele ficou com liberdade pregando? Porque Barnabé tomou as dores dele. Porque Barnabé foi o espírito da consolação na vida de Saulo. Porque Barnabé foi o encorajador da fé de Saulo. Saulo não se tornou Paulo assim da noite para o dia, não, teve um Barnabé. Saulo precisava de alguém que lhe estendesse a mão, e se não fosse por Barnabé, preste atenção, se não fosse por Barnabé, talvez nós não teríamos Romanos, Coríntios, Colossenses, Gálatas, Filipenses, Efésios, Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Filemão, Tito, não tivesse mais da metade do Novo Testamento escrito, porque só foi escrito por causa de Barnabé. Barnabé apaziguou o coração de Saulo, estava perdido, estava em crise. Amados, o Evangelho, ele gera crise de transformação. Olhem bem para mim aqui, e pensem no que eu vou falar para você. Se você se converteu a Jesus, e você não entrou em crise, falta uma experiência na tua vida. O Evangelho tem que gerar crise na tua vida social, na tua vida existencial. Ele tem que gerar crise, tem que haver conflito no que você era com o que você é. Se o que você era não conflitar com o que você é,
de repente você continua sendo o que era. Você precisa desses conflitos. E quando o conflito vem, você precisa de um Barnabé. Hoje o pastor Lucas falou algo, depois eu fui falar com ele, você viu o que você falou? Que coisa interessante. Nós não podemos julgar ninguém pelo que ele é, desconhecendo quem ele foi. Desconhecendo quem ele foi. Tem pessoas aqui que cresceram muito espiritualmente, mas quando são vistas por alguém que não conheceu sua história, a pessoa diz, está aquém, ele ainda falta muito. Espera aí, não julgue o que ele é, desconhecendo quem ele foi. Há transformações tremendas na vida de muitos de nós, distanciamento tremendo daquilo que éramos, para o que somos. É isso que aconteceu na vida de Saulo de Tarso, se transformando em Paulo. Mas muitas vezes deixava a desejar. Mas só Barnabé sabia quem um dia foi Saulo e os problemas que ele gerou. Deus faz assim até os dias de hoje, levanta pessoas que se levantam a nosso favor, mesmo que todos estejam contra. Pessoas que acreditam em nós, que lutam a nosso favor, não desistem de nos ajudar, mesmo em circunstâncias adversas. É para isso que nós somos igreja, queridos. Um ao outro ajudou, e ao seu companheiro disse, esforça-te. Nós necessitamos de nos ajudar. Hoje um irmão me perguntou, pastor, cadê o fulano? Cadê a ciclana? E eu falei, eu tenho procurado eles, não tenho encontrado. Se você olha à sua volta e sente falta de irmãos, seja um Barnabé na vida dele, meu querido. Seja um Barnabé. Cadê sua missão? Como é que você tem missão? Tem gente, eu lembro uma moça que congregou conosco, um dia ela falou para mim assim, pastor, eu tenho um chamado para a África, e eu quero que o Senhor me abençoe para eu ir para a África. E eu falei, sim, mas antes quero te fazer umas perguntas. Você mora com sua família? Moro. Moro com seus pais? Com a minha mãe. Minha mãe e uma irmã. Elas são cristãs? Não. Ganhe elas para Jesus, e depois me procure novamente. Mas pastor, minha mãe não quer nada com o evangelho, minha mãe é isso, aquilo, da minha irmã também, e eu tenho chamado para a África. Você tem um chamado para a sua casa primeiro. O seu primeiro chamado é para a sua casa. Você testemunha em Jerusalém, depois você testemunha em Samaria, depois você testemunha na Judéia, depois você testemunha até os confins da terra. Aí você vai para a África, mas primeiro ganha a vida da sua mãe e a vida da sua irmã, porque se você for para a África ganhar eles lá, pode ser que a sua mãe não conheça Jesus. Sua mãe precisa de você para conhecer Jesus. Amados, nós necessitamos ser testemunho das pessoas à nossa volta, nós necessitamos ser Barnabé na vida das pessoas. Espírito consolador e encorajador é o que mais essa geração precisa. Quem estava do meu lado viu o tanto que eu chorei quando fiquei sabendo de uma menina de 13 anos de idade que a 50 metros daqui no edifício se jogou pela janela. Eu falei, meu Deus, a igreja do lado, Senhor, do lado, uma igreja do lado, com um trabalho aqui de adolescentes toda sexta-feira, e a criança tinha 13 anos de idade. Senhor, por quê, Pai? E eu entrei em crise, por quê? Porque se a igreja não é igreja, se a igreja não consegue ser igreja, o que vai sobrar para nós sermos, queridos? Nós precisamos ser Barnabé na vida das pessoas. Você precisa ser um Barnabé, uma Barnabela na vida de alguém. Você não pode continuar o trajeto da sua vida achando que você tem uma missão cristã, se você não é um Barnabé na vida de alguém. Um Barnabé em sua vida é tudo o que você precisa nessa vida difícil que você leva.
É um Barnabé na sua vida. Ah, pai, eu quero um Barnabé na minha vida. Você só terá um Barnabé na sua vida, se você for Barnabé na vida de alguém. Nós primeiro temos que plantar aquilo que queremos colher. Não pense em você, que Deus prefere você ao seu irmão. Deus não faz acepção de pessoas. Se propõe a ser um Barnabé na vida de alguém. Conheça os Barnabés e as Barnabelas de sua vida hoje e reconheça. Conheça e reconheça. Conheça e reconheça. Nesses 22 anos de ministério local, de Anápolis, da Shalom, muita coisa aconteceu na nossa vida. Muita coisa, na vida minha e da minha esposa. Algumas foram tão marcantes, porque foi um desprendimento tão grande nosso, em função de pessoas, em função de vidas. Eu lembro uma família que passou no nosso meio, e que insistiu que nós participássemos de um casamento que aconteceu no norte goiano, e era longe demais, era lá em Paraíso do Tocantins, e queriam que a gente fizesse esse casamento lá, estivesse presente. Insistiram, e nós fomos. Foi eu e minha esposa e os nossos filhos, as nossas filhas, e participamos desse casamento lá. E no domingo de manhãzinha, eu falei, eu tenho que voltar, porque eu tenho que pregar ainda à noite em Anápolis. E daqui a Paraíso do Tocantins é um chão louco. Quantos quilômetros? 700 quilômetros. E nós voltamos, eu e meu amor, e nossa filha queria ficar para vir com eles, e nós dissemos, não, filho anda com o pai, vem no carro com a gente. Eu lembro quando a gente chegou, cansado, em casa, e eu tinha que tomar um banho rápido, e para vir para o culto ainda, porque eu deveria pregar aqui ainda, e estava cansado, só vi estrada na minha frente. Eu lembro que, quando eu entrei dentro de casa, o telefone começou a tocar. Aí eu falei, meu amor, atende o telefone aí, enquanto eu tomo um banho. Papai, corri para o banheiro para tomar banho, e ela vem, amor, você tem que atender. Houve alguma coisa, houve algum acidente com o pessoal. E eu fui pegar o telefone, o carro que vinha desses irmãos capotou, 2 pessoas morreram, uma jovem da nossa igreja estava com a perna esmagada, ficou presa nas ferragens, o irmão perfurou o pulmão, a filha dele quebrou algumas costelas e perfurou o pulmão, e estavam todos no hospital, e a família dizia, pastor, pelo amor de Deus, volta para cá, vem para cá, porque... E a gente respirou fundo, ligamos no aeroporto, ligamos na aviação aérea, tinha um voo que saía meia-noite de Brasília, e ia para Palmas, pedi alguém para me pegar lá de Paraíso em Palmas, vim para a igreja, preguei, voltamos para casa, fizemos as malas, eu e minha esposa novamente, nossas filhas ficaram com irmãos, eu acho que foi com Cláudia, Paulo Henrique, não lembro, e eu e meu amor fomos para Palmas, fomos para Brasília de carro, pegamos o voo meia-noite, voltamos para Palmas, cheguei lá de madrugada, no hospital, lá de madrugada, o médico dizia, veio atrás de mim, é o senhor que vai assinar? Eu falei, assinar o quê? Tem que amputar a perna da moça, e a mulher falou, a mãe dela, que só amputa se o senhor assinar. E eu estava chegando, nem tinha visto a família ainda, eu falei, deixa eu acabar de chegar. Aí fui até na UTI, a mãe veio chorando, pastor, se o senhor autorizar, amputa, se o senhor não autorizar, não vai amputar. E o médico falou assim, o que o senhor é da família? Eu falei, eu sou o pastor. Vocês são tudo doidos, o senhor não é parente, não tem nada a ver, tem que ser um parente, falou para a mãe, falou, ele é mais que parente, é o nosso pastor. Eu falei, gente, deixa eu orar um pouquinho. Aí saí e fui orar.
que eu vou fazer? Senhor, me dá uma luz, o que eu faço? Aí voltei novamente, não tem condições de colocá-los em ambulância e levá-los para um centro, para Goiânia, para Nápoles. Não tem, se fizer isso, eles morrem no caminho. Tem que amputar imediatamente a perna. A moça tinha 17, 18 anos de idade. Eu falei, espera mais um pouco. Aí fui lá para fora orar novamente. Falei, Deus, o que eu faço? O que eu faço? O que eu faço? Deus me colocou algo no coração. Aí comecei a fazer alguns telefonemas. E eu sei que era o quê? Umas 3 horas da manhã, 3, 4 horas da manhã. E eu liguei para alguns amigos, alguns contatos nossos. E às 6 da manhã tinha 2 aviões pousando lá para pegar a família toda. Foram colocados nos 2 aviões e trazidos para cá. Cheguei aqui, doutor Ernei, muito amigo nosso, abriu o hospital evangélico para receber a família. Sei que a moça não amputou a perna, glória a Deus por isso. Ninguém foi a óbito. Nós tivemos que desfazer aí de um automóvel que a gente tinha, nós vendemos para poder pagar essas contas dos aviões. Mas resolvemos o problema e fomos Barnabé na vida de uma família. Glória a Deus por isso, glória a Deus. Glória a Deus por isso. Seis meses depois, doutora G está aí? 6 meses depois, doutora G, aquele homem que ajudamos, fizemos tanto por ele, se envolvendo com drogas, se levantou contra a igreja, contra a gente, me ameaçou de morte, bateu num pastor meu, quebrou o nariz dele, ameaçou raptar meus filhos e torturá-los, e exigiu que para ele me deixar em paz e para eu poder pregar novamente em paz, porque eu pregava com os irmãos tudo com medo, porque ele falou que viria me matar dentro da igreja se eu pregasse. Um drogado, ele tinha sido recuperado, aí extorquiu a gente. A doutora G nos ajudou, fez um documento, tivemos que assinar esse documento e pagar para ele deixar a gente pregar o evangelho, porque senão ele entraria na igreja e mataria a mim e minha família. Aí eu falo para vocês estão esperando o que para ser Barnabé? Esperando ser recompensado? Vocês estão esperando o que para ser Barnabé? Estão esperando Deus descer e falar para vocês que vocês precisam ser? Ou vocês acham que vai haver um prêmio para vocês serem Barnabés? Amados, missão. Barnabé e Saulo sofreram muito mais do que a gente sofreu nesses anos. Sofreram muito mais. Sabe o que vale a pena? Você me permite, Cardoso? Me permite? Sabe o que vale a pena? É olhar um homem que já deu tiro na porta da minha casa, querendo me matar, porque a esposa dele converteu. É um homem que já partiu para cima da gente, para agressão, porque não tinha ainda o discernimento. Ver ele sentado na primeira cadeira aqui. Que bom, Cardoso. Que bom que eu posso falar de Barnabé. E olhar para a tua vida. E imaginar que Deus me deu o privilégio de ser um Barnabé na tua vida. Eu louvo a Deus por você. Você me ajudou muito mais do que eu te ajudei. Você me ajudou muito mais. Ser Barnabé, queridos. Cadê Rauá? Saad? Rauá, cadê Saad? Rauá? Está lá fora? Está lá fora.
Olhar para essa família de iraquianos que vieram para cá e Deus deu para Shalom de presente. Que presente vocês são. Vocês são a bênção de Deus na nossa vida. Vocês são a oportunidade. A oportunidade que Deus tem dado à igreja de ser Barnabé. Que bom, Rauá, Sandra, Safiana, Saad. Que bom que vocês estão aqui, porque vocês são um privilégio de Deus para a igreja, da igreja ser Barnabé. Vocês já pararam perto dessa família, perguntaram, vocês estão precisando de alguma coisa? Vocês querem alguma ajuda, querem alguma coisa? Vocês já convidaram eles para almoçar em casa, para jantar em casa? Eles são um privilégio que Deus permitiu que a igreja tivesse, de sermos Barnabé. Toda pessoa que nós alcançamos para Jesus são esse privilégio. Walter, você e Nilda são um privilégio nosso de termos sido Barnabé na vida de vocês. Nós não podemos deixar de ser Barnabé, queridos. Nós não podemos. Barnabé em sua vida é tudo que você precisa. Reconheça os Barnabés e as Barnabelas. Às vezes, um inesperado Barnabé, um improvável Barnabé na tua vida. Improvável, mas Deus permite que seja. No verso 29 falava e discutia com os judeus de fala grega, mas esses tentavam matá-lo. Sabendo disso, os irmãos levaram para Cesareia e enviaram para Tarso. Os discípulos, aí você fala assim para mim, pastor, será que eu sou crente mesmo? Eu não tenho sido Barnabé na vida das pessoas. Eu tenho sido duro. Pastor, eu não tenho sido instrumento da graça, da misericórdia de Deus. Pastor, eu preciso quebrantar meu coração. Eu preciso amar vidas. Eu sou duro. Eu não sou um bom cristão. Amados, os discípulos fizeram isso com Saulo. Para se livrar do problema. Saulo era um problema. Saulo era um problema, que me perdoe, Cardoso, você era um problema. Você era um problema. A família lá do Iraque era um problema a ser resolvido. Saulo era um problema. Sabe o que os discípulos fizeram? Os discípulos mandaram Saulo de volta para Tarso. Barnabé estava muito ocupado com a igreja. Barnabé estava desenvolvendo um trabalho tremendo entre os gregos. Barnabé foi mandado para Tarso, na Sicília, a 954 quilômetros de distância. Saulo foi mandado de volta. 3 anos depois, queridos, Saulo passou 3 anos em Tarso, esquecido por todos, pensando assim, será que aquilo que eu tive lá não foi uma insolação? Será que não foi uma visão? Será que não foi, eu não delirei de repente por causa do sol, e pensei ter visto Jesus, não vi foi Jesus nenhum. Saulo era um desacreditado, um rejeitado, um abandonado, um incompreendido. Tudo ofuscava o valor que ele tinha por dentro, tudo. Um problema ambulante, incomodava religiosos e não religiosos. Enquanto Paulo estava lá esquecido 3 anos, Barnabé desenvolvia seu chamado. Barnabé conquistava o Império Romano. Barnabé conquistava Antioquia, uma das principais cidades do Império. Em dado momento, Barnabé pergunta, cadê Saulo? Como é que está Saulo lá em Jerusalém? Como é que está Saulo? E alguém diz, Saulo? Quem é Saulo? Saulo que teve uma experiência com Jesus, aquele estudioso judeu, cadê ele? Rapaz, os discípulos mandaram ele de volta para a casa dele, lá para Tarso. O quê? Abandonaram Saulo, abandonaram. Vocês sabem o que Barnabé fez? Barnabé parou
um dos maiores avivamentos que estava acontecendo naquela época, em Antioquia. Barnabé parou tudo. Barnabé era o líder desse avivamento. Barnabé era o foco principal desse avivamento. Barnabé parou tudo e andou 954 quilômetros até Tarso, atrás de Paulo. Eu posso imaginar Barnabé chegando na porta da casa de Paulo, batendo. A mãe de Paulo vem atender. Paulo era solteiro, devia morar com a mãe. Está escrito lá em 2 Romero 3,15, isso, vocês podem ler. Aí, Barnabé pergunta para a mãe de Paulo assim: é aqui que mora o senhor Saulo de Tarso? E Saulo lá dentro, como viu bater, não sabia se era testemunho de Jeová, se era o pessoal da Pernambucana, se era o pessoal da... Aí deixou a mãe atender, mas ele reconheceu aquela voz. Como? Eu conheço essa voz. Eu conheço essa voz. É a voz do Espírito Santo. É a voz do Espírito Consolador de Deus. É a voz do cristão, de um homem que ama vidas. É a sua voz, é a minha voz, que não pode se calar. Que não pode se calar. Que precisa pagar o preço necessário. E pagar preço, Barnabé sabia. Barnabé sabia pagar preço. Barnabé sabia sacrificar. Barnabé sabia. Barnabé conhecia disso. Barnabé sabia o que era pagar preço. Atos 11, 25 e 26 fala: então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo. E a Bíblia resume muito. E quando o encontrou, eu poderia contar uma história aqui longa. Uma história de vida. Uma história que é a minha história. Uma história que é a sua história. Há 47 anos atrás, 47 anos atrás, não é um dia, não é 2 dias, é 47 anos. 47 anos, no ano de 1975. Eu estava indo para um baile de rock, tinha 14 anos de idade, confuso, não sabia o que eu queria da minha vida, sob a influência de amigos ruins, que estavam me levando para o mundo das drogas, estavam me levando para o buraco. E ia para um baile de rock que ia começar às 11 horas da noite, eu pensei que fosse 8, 9. Fui para o clube, cheguei lá, só eram 11 horas. Aí eu lembrei que meu irmão havia nos convidado para ir no encontro de jovens. No encontro de jovens. Onde está o grupo IBAN, Igreja Batista da Asa Norte. E eu fui. Cheguei lá, um jovem, cabeludão, muito simpático, ministro de louvor, foi à frente com um violão e começou a falar de Jesus de uma forma que eu nunca tinha ouvido. Fica de pé, Daniel. Esse jovem aí, ó, foi meu Barnabé. Foi meu Barnabé. Deus usou a vida dele há 47 anos atrás. E ele falou de Jesus com tanta pertinência, com tanta propriedade,
que eu me rendi aos pés de Jesus. Sabe, Barnabé, de lá para cá, não foi fácil. Não foi fácil. Mas isso aqui é fruto da perseverança desse seu amigo aqui, que Deus usou tua vida para alcançar. Deus te abençoe, meu irmão. Você não tinha a mínima ideia que aquele menino que foi chorando lá à frente pudesse te encontrar anos depois como pastor de igreja. Eu nunca desviei, meu irmão, desde os 14 anos. Sou fiel ao nosso Deus. Aquele Deus que eu aceitei naquela noite em que você cantava. Glória a Deus por isso. Quando a gente estiver no céu, eu quero poder lembrar essa história e glorificar a Deus pela tua vida. Eu queria que vocês aplaudissem o Senhor Jesus pela vida desse homem, novamente. Deus te abençoe, Daniel. Deus te abençoe. Eu quero que você louve a Deus hoje ainda para a gente, tá bom? Em nome de Jesus. E quando encontrou, levou-o a Antioquia. Barnabé pegou Saulo e falou: Saulo, sai daí, Saulo, sai de Tarso, Saulo. Você é um homem que Deus quer usar. Você é um homem que Deus quer usar. E mais que isso, Barnabé se submeteu à autoridade de Saulo. Coisa mais difícil que poderia existir. Barnabé reconheceu em Saulo uma autoridade maior que a dele. Saulo foi a Antioquia com Barnabé. E amados, Saulo se tornou o apóstolo naquela região toda. O apóstolo principal, Barnabé, esteve junto com ele aquele tempo todo. Centenas de pessoas foram deixadas para que Barnabé alcançasse a vida de Saulo. Centenas tiveram que esperar Barnabé voltar, porque a atenção de Barnabé era Saulo. Se Barnabé não tivesse ido atrás de Saulo, muito provavelmente nós não conheceríamos Saulo. Saulo já estava 3 anos afastado. Saulo já estava com o coração distante, frio. Nenhum Paulo morre como Saulo, enquanto houverem Barnabés em sua vida. Guarde isso no teu coração. Nenhum Paulo morre como Saulo, se existirem Barnabés em sua vida. Aquele homem passou pela minha vida 47 anos atrás. E minha vida nunca mais foi a mesma. E amados, se vocês perguntassem a ele se ele lembrava disso anos atrás, não lembrava não. Porque nós que somos instrumentos de Deus, nós não trazemos a glória para nós. Não. Nós somos apenas um instrumento. Nós somos apenas o instrumento que Deus usa para o projeto dele. Só que, quando nos tornamos Barnabé, nós somos o instrumento útil a nosso Deus. Nós somos o instrumento da misericórdia dele, do apreço dele pelo ser humano. Somos nós. Eu queria que o pessoal do louvor subisse aqui um pouquinho, o pessoal do teclado. Barnabé trouxe Saulo para Antioquia. Deus fez de Saulo o grande apóstolo Paulo. Não foi Barnabé que fez, foi Deus quem fez. Mas o Barnabé foi buscá-lo. Barnabé foi o instrumento de Deus. Barnabé se submeteu à vontade de Deus. E nessa harmonia de propósito, nasceram os primeiros cristãos na cidade de Antioquia.
Lá os cristãos foram reconhecidos como cristãos. Foi a primeira vez que eles foram chamados de cristãos. Vamos ficar de pé? Eu queria que vocês apagassem essa luz aí um pouquinho para a gente. Feche seus olhos onde você está. E responda para você mesmo as perguntas que eu vou te fazer. Você já foi Barnabé na vida de alguém? Seja sincero. Você já foi um instrumento de Deus na vida de alguém? Você já foi útil ao Espírito Santo de Deus na vida de alguém? Você já foi a Tarso buscar algum Saulo desistido? Você já foi a Tarso buscar algum Saulo desistido? Quantos cristãos, quantos irmãos seus você não vê mais na igreja? Estão desistidos, queridos. Essa pandemia afastou muita gente da fé cristã. Eu poderia citar uns 20 que eu sinto falta, não vou fazê-lo para não expor esses irmãos, mas pelo amor de Deus, olhe a sua volta. Lembra dos irmãos que estavam sentados do teu lado antes da pandemia, irmãos que louvavam a Deus do teu lado, irmãos que estavam no caminho do Senhor, irmãos que estavam em equilíbrio espiritual e que hoje estão abandonados em Tarso, desistidos em Tarso. Irmãos que acham que não tem mais jeito para a vida deles. Irmãos que choram pela madrugada seus anseios, suas frustrações, aguardando um Barnabé que vá até o Tarso de suas vidas. E bata na porta, e bata na porta, e que eles possam ouvir sua voz dizendo: é aqui que mora o fulano. Eu vim atrás dele. O Senhor me mandou vir. O Senhor me mandou vir. Oh, meu querido, saia daqui com esse propósito. Saia daqui com esse propósito. Viva o evangelho que Saulo pôde viver ao lado de Barnabé. Você já pagou algum preço pela vida de alguém? Um preço de sacrifício pela vida de alguém? Você já fez isso, meu irmão? Você já fez isso alguma vez? Quando você é fiel na igreja, quando você é grato, quando você tem aliança, quando você honra o Senhor com as primícias suas, você está investindo no reino de Deus. Você está investindo no propósito de alcançarem vidas. Você está investindo no projeto de Deus da preparação do evangelho da melhor forma. Você já fez isso? Você já cuidou das feridas emocionais de algum desistido na vida? Eu e meu amor, um dia, nós fomos pregar numa cidade, numa escola. A diretoria da escola nos convidou e pediu que nós falássemos aos alunos. E nós fomos. E era um caminhão que a gente subiu, na lateral dele, tinha um som, muitos alunos. E eu preguei o evangelho ali. Quando eu acabei de pregar, uma moça chegou assim no caminhão: pastor, pastor, pastor. E eu baixei. Ela falou: muito obrigado. Muito obrigado. Aí nós descemos, meu amor desceu, foi conversar com ela, para orar com ela. Ela contou para o meu amor que ela iria suicidar naquela noite. Ela estava com os comprimidos,
uma série de comprimidos e ia tomar aqueles comprimidos naquela noite. Aí, ela ouviu o barulho na escola antes de ir embora, o louvor, ela aproximou e ali Jesus alcançou a vida dela. Ali Jesus salvou ela. Sabe, queridos, ser um instrumento de Deus depende apenas de você deixar que Deus use a sua vida. Paulo foi maior que Barnabé, mas na vida não existem Paulos sem Barnabés. De repente, o projeto que Deus tem para a transformação dessa cidade está na vida de uma pessoa que precisa ser alcançada por Deus através de você. De repente é você quem vai alcançar aquela vida. Porque talvez você não estivesse aqui hoje, se não fosse o Daniel pregar naquele dia e eu aceitar Jesus. De repente, ele alcança a vida de muitos de vocês através da minha vida, por ter sido um Barnabé na minha vida.